Olá, queridos, bem-vindos a mais uma jornada para dentro de casa. Esse projeto que nasceu para trazer mais autoconhecimento, sabedoria e cura para casa de vocês. O papo de hoje é com o querido Diogo Kim. Diogo, ele é um conhecedor profundo sobre o calendário maia e vem contar para a gente como essa ferramenta tão poderosa, ancestral, pode mudar a sua vida e pode trazer muito conhecimento sobre sua missão de vida, por exemplo, seu propósito, enfim, coisas muito importantes para a gente até se estudar um pouco mais, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo. Então, tá só começando, vem com a gente, tamo junto, obrigada por você estar aqui com a gente. Valeu! Estamos aqui com o meu querido Diogo que estava com a gente na viagem do Egito, naquela energia no pico, no equinócio de 20 de março, quando o mundo inteiro estava começando a entrar nessa transição para essa nova era. E trago o Diogo aqui para conversar com vocês, por quê? Porque o Diogo, ele é uma enciclopédia do conhecimento maia e do calendário maia e do Tzolk'in e de tudo, todos os segredos. Ele é um grande estudioso. E é muito inspirador ter você aqui para trazer mais conhecimento para os nossos queridos, né, amigos que estão assistindo a gente, para saber como que a gente pode, aprender mais da gente mesma. É uma grande ferramenta de autoconhecimento. E eu fiquei encantada de todos os dias estar ali com o Diogo, ouvindo cada dia uma coisinha nova, um assunto novo. Isso abriu muitas portas para mim. E está abrindo ainda. Então, uma vez que eu entrei em contato com esse conhecimento, nem que seja uma pequena pílula, me traz esse portal de milhões de coisas que a gente pode aprender, de muita sabedoria ancestral. Então, com vocês, meu amigo Diogo, para a nossa vida. Obrigada por estar aqui com a gente. Gratidão, Paula, por esse convite maravilhoso. Estou muito feliz de estar nessa jornada para dentro de casa com vocês, né? Para dentro também da minha casa. E para mim é um prazer enorme poder estar levando esse conhecimento para as pessoas que estão em casa, que estão também um pouco aflitas e sem ter um pouco de rumo, né? E para mim o Tzolk'in, ele chegou de uma forma muito avassaladora mesmo, que quando eu conheci essa ferramenta não consegui mais deixar dela, de estar olhando para ela todos os dias, de estar fazendo ligações mesmo com as energias. E além de ser um conhecimento, né, um autoconhecimento muito profundo, ele também modificou a minha vida em vários níveis, assim, de organização, tanto da minha casa, mas da organização também da minha mente, de como eu consigo viver em um padrão de frequência diferente, porque essa é a proposta principal do Tzolk'in, é você se sintonizar com uma frequência de tempo natural. E porque existem, né, no universo é tudo frequência, né, tudo é energia, e a gente vive numa matriz de tempo ainda, que é o calendário gregoriano, que ele é uma matriz de tempo irregular, né? A gente vê os meses irregulares, tanto na quantidade de dias, quanto eles não têm uma dissonância das palavras. Então, os meses também foram estipulados por papas, por imperadores na época, e aí eles acabam não servindo, né, de certa forma para o nosso ser natural. E nossa, é muita magia que acontece quando você começa a sincronizar com esse tempo natural, que é o Tzolk'in. Então, não, o que eu acho muito importante para ilustrar, porque como o que a gente está querendo trazer com uma nova leitura do calendário, na verdade uma nova leitura antiga, né, que realmente ela era usada pelos grandes sábios ancestrais, e que o calendário gregoriano, que é o calendário que a gente vive hoje, com esses 12 meses e cada um com dias diferentes,
Então, é isso que a energia de cada mês ela é tão diferente e isso impacta muito na nossa vida, né? Então, eu queria que você contasse um pouco da característica do calendário gregoriano, o que é, né? Por que, quem era Gregório, por que ele nasceu, e aí depois a gente relaciona com o calendário maia para trazer para as pessoas exatamente essa diferença e aonde mora essa energia, por quê, né? Para que as pessoas consigam entender melhor. Assim. Sim, basicamente, o calendário que a gente vive agora, ele se chama gregoriano porque foi estipulado pelo Papa Gregório, né? Lá em 1853, se eu não me engano. Essa relação do calendário gregoriano, ele foi estipulado pelo Papa Gregório e ele segue uma sequência de 12 meses irregulares e cada um com 28, 29, 30, 31 dias. Eu não quero falar mal de um sistema, entende? Em benefício do outro, mas é nesse sentido de compreensão que existe uma matriz que a gente viveu até agora que não estava em ressonância com o nosso ser natural e que existe uma outra forma de ver o tempo, que é a partir do calendário do sincronário, né? Porque a palavra calendário, na origem dela, se você for buscar, vem de calenda, de pagar tributos, pagar impostos. Então, o calendário gregoriano ele foi estipulado pelo homem, pelo Papa, né, Gregório, e, digamos, pelos poderosos da época, para uma forma também de domínio, de poder, para deixar as pessoas presas no tempo, no sentido de estarem trabalhando num regime de escravidão sem ter a consciência que está sendo escravo, né? Mais escravo do tempo, de se dedicar a um trabalho que não necessariamente ela está gostando daquele trabalho, que ela está trabalhando para pagar as contas, né? Que é só para pagar os tributos, os impostos para um domínio de poucos poderosos, principalmente um patriarcado masculino, né? Assim, caído no sentido de que ele realmente estava abusando do poder do masculino. E a outra proposta, que é o calendário das 13 luas, já vem com essa ideia do tempo natural, porque está sincronizando o tempo da lua, que são 28 dias. Então, o ciclo da mulher, ele já é também nesse padrão, né? As mulheres sentem mais essa influência da lua. Não que os homens não sintam. Quando eu comecei a ter contato com o sincronário, eu comecei a perceber também que eu tinha variações de humor com relação às fases da lua. E, lógico, se a Lua tem essa grande força de gravidade que influencia as marés, influencia as águas, influencia as plantações, como ela não vai influenciar no nosso corpo, no nosso humor? Porque a Lua, nesse arquétipo dela, ela representa justamente as emoções. Então, é esse fluxo da água universal no nosso corpo, porque a água representa as emoções, representa também as nossas emoções. Então, quando você tem uma mágoa, é a mágoa, né? É um fluxo de energia que você parou no teu sistema, que você, por causa de uma mágoa, você ficou com aquela energia presa, estagnada, e para você liberar essa mágoa, você tem que deixar fluir as emoções, né? Principalmente esse momento que a gente está passando, se for preciso chorar, se você está com vontade de chorar, chora, deixa a água purificar. E, por outro lado, se você está com muita emoção, porque você está muito feliz, você está radiante, então você transborda de emoção também. E isso também, principalmente, é muito importante para que você devolva esse fluxo de energia para o teu corpo. E essa é a magia da Lua, que ela foi desconsiderada praticamente do outro calendário, que é o calendário gregoriano. Então, para o pessoal que está... Desculpa, o calendário gregoriano ele existe desde 1800 e quanto que você tinha falado, mais ou menos? E agora, assim, de cabeça, eu esqueci, mas é 1850, 1853, 56, se eu não me engano. Olha quanto tempo que a gente já vive com base nessa, né? Quantos os nossos ancestrais e todos que já passaram pela gente estavam
Não é uma crítica, foi uma necessidade da época e nós, como humanidade, né, a gente passou por esse processo. Mas é tão claro, sendo mulher, e você falando, né, desse lugar do ciclo, é tão claro ele ser cíclico, o nosso sincronário, né, na verdade, e o Tzolk'in, eu queria que você trouxesse mais dessa ferramenta, o que é o Tzolk'in, o que é o Tzolk'in? Como que eu E é o posso... Tzolk'in. O que é o Tzolk'in? Então, o Tzolk'in, ele é uma grande ferramenta, um grande sistema que foi compilado pelo Dr. Zé Arguelles. Uhum. E o que acontece? O Tzolk'in, ele é o coração da matriz, digamos, dos calendários dos maias, porque os maias, eles tinham mais de 17 calendários, mas o Tzolk'in ele representa essa matriz de 20 arquétipos entre tons, que é isso que está aparecendo na imagem agora. E esses arquétipos, eles representam toda a energia que está chegando na Terra a cada dia. Então, são manchas solares, porque o selo ele representa a luz e o tom representa o som. Então, é uma união de luz e som que é um arquétipo, porque essa energia ela é tão vasta, ela é tão grande, que a gente não consegue, na 3D, digamos assim, compreender tanta energia. Então, o arquétipo ele é a forma com que a gente consegue compreender essa energia de uma forma, da melhor forma possível, né? Mas é um grande legado dos maias e quando eu falo em maia, não só o povo maia da região do México, mas é uma grande consciência maia que vem de outros sistemas mesmo e que eles vieram com essa missão de trazer essa ferramenta para que a gente tivesse acesso a ela hoje e pudesse ter essa expansão da consciência nesse momento que a gente está passando da transição planetária. Porque se a Terra era considerada um planeta de terceira dimensão, de provas e expiações, né? A quarta dimensão, ela não é física, ela é a compreensão do tempo. Então, o Tzolk'in, ele chega agora com muita força nesse momento de transição, justamente para dar esse amparo de a gente compreender aonde a gente está localizado no tempo. Porque no gregoriano, num calendário irregular, a gente estava se desconectando do nosso tempo natural. E o reflexo disso eram as pessoas cada vez mais egoístas, consumistas, não se achando, se pertencendo fora da natureza, porque estava fora do tempo natural. Então as pessoas se sentem desconectadas da natureza. E quando chega o Tzolk'in, que ele traz o ciclo da Lua, ele traz o ciclo de um ano, né, que é uma volta ao redor do Sol, da Terra ao redor do Sol, e sincronizando também com Sírius, que é o nosso segundo Sol, que é muito importante também, essa conexão com Sírius. A gente viu lá nas pirâmides, né, que elas são todas alinhadas com as estrelas e alinhada com Sírius, alinhada com a Esfinge, alinhada com todo as pirâmides, também as pirâmides do México, de Teotihuacan, pirâmide do Sol, né, são alinhadas com Sírios. Por que é importante esse alinhamento com Sírios? Porque a consciência em si, o que eu considero, né, como fonte de criação, uma grande energia, um grande sol central, ele radia essa luz, o conhecimento, e ele passa por vários sistemas, passa por uma estação intermediária, passa por Runabiku, que é o centro da nossa galáxia, passa por Arcturus, que é um outro sistema de constelações, passa pelas Pleiades, das Pleiades passa para Sirius. Tudo isso, a energia principal, né, a luz, em feixes de raios de consciência, vai passando por esses sistemas. E aí Sirius, que é o nosso segundo Sol, passa para o nosso Sol e o Sol passa para a Terra. E é a energia que a gente está recebendo hoje, por exemplo. Então, é a consciência, que é a luz chegando
na Terra, e isso é interpretado a partir desses glifos, que então são 260 possibilidades, que são os 20 arquétipos nos 13 tons, essa combinação de luz e som, que aí fica mais fácil para a gente compreender no dia a dia. Mas não se preocupe, assim, quem nunca ouviu falar no Tzolk'in, porque isso não é algo difícil, isso é o tempo natural, isso já está no nosso ser, porque nós somos semelhança de Deus, não é? Então, é como se esses 20 arquétipos, eles representassem os nossos 20 dedos, os 10 da mão, 10 do pé, assim como os 13 tons representam as nossas articulações, que começa no tornozelo direito, joelho direito, o quadril direito, o pulso direito, o cotovelo direito, aí o ombro direito, aí o 7, que é o centro, já é o pescoço, e do lado esquerdo da mesma forma, até finalizar no 13, que é o tornozelo. E se são 28 dias da lua, nas nossas mãos, a gente também, nas articulações, a gente tem 28 falanges, né? Porque aqui no dedo tem uma oculta. Então, a gente se compreender que dentro do nosso corpo já tá, esse calendário ele já existe. E é uma sequência lógica de selos, de tons. São duas matrizes, né? Uma matriz pequena, que são a matriz sincrônica dos 260 selos, mas essa matriz sincrônica, ela fica rodando dentro da matriz maior, que é a matriz do calendário das 13 luas, que são 13 luas de 28 dias. E aí, cada lua, ela define também um tom. Então, é uma sequência. Vocês podem ver na imagem das 13 luas, como elas estão bonitinhas também. É uma matriz extremamente sincrônica e organizada. Para mim, que eu tenho uma certa organização assim, das coisas de sincronicidades, né, das coisas lineares. Para mim é um deleite ver essa matriz com todos os meses, né, com a mesma importância. É muito mais fácil de você compreender um ciclo quando ele está começando e quando ele está terminando. E você também perceber que isso organiza a nossa mente. É uma forma de organizar como a gente. Então, a lua, cada lua, ela é dividida por 4 semanas, assim como a lua também tem 4 fases, né? E aí cada semana ela tem uma característica específica. Então, a primeira semana da lua, a semana vermelha, ela traz uma energia de início, de você iniciar uma atividade que você estava postergando há muito tempo. A segunda semana, que é a semana branca, é a semana de refinamento. Então, você vai planejar realmente aquilo que você está iniciando, vai organizar, planejar, botar no papel. A terceira semana, que é a semana azul, você vai executar, colocar em ação, transformar. E a última semana, que é a semana amarela, é a semana do amadurecimento. Então, você já está colhendo os frutos daquilo que você iniciou. E aí, sempre nessa sequência, né, de cores, também de 1 a 7, a primeira semana, né? Então, a gente também não comemora segunda, terça, quarta, quinta e sexta, porque isso não tem nenhuma informação relevante. A gente comemora os plasmas radiais, que são os nossos 7 chakras, nosso centro de poder. Então, começa no coronário, que é a conexão com o pai, digamos assim, pai céu. Mas Aí esse depois... dos chakras junto com a semana, cada chakra corresponde como se fosse um dia? Tipo, sei lá, segunda é o dia do chakra tal, terça, Exato, mais ou menos isso? exato. Mas ele não está sincronizado. Sempre, por exemplo, sempre vai estar segunda-feira o chakra coronário. Não. Dependendo do ciclo, vai estar um chakra sendo ativado naquele ciclo.
Deixa eu ficar mais claro. Para a astrologia maia, como tem esse alinhamento com Sírius, o ano começa dia 26 de julho, que dia 26 de julho é quando Sírius nasce no céu junto com o nosso Sol. Então, para os maias, né, para as civilizações, eles entendiam que estava começando um novo ciclo, porque um pouco antes do dia 26, Sirius ele fica oculto no céu. Então, no dia 26, nasce Sirius junto com o nosso Sol. Então, é o retorno desse Sol, é quando a gente começa o ciclo. Então, como é um calendário... Desculpa, uma pergunta. Ele aparece nos dois hemisférios ou é no hemisfério sul? Não, Ou como é que ele funciona? aparece... Não, ele aparece para todos. Ah, legal. Aí, baseado nesse início, dia 26 de julho, então começa a contagem do primeiro dia da primeira lua. Uhum. Então, aí vai, se você multiplicar 13 vezes 28, que é o calendário das 13 luas, dá 364. Mas a gente sabe que um ano ele é composto de 365 dias. Então, esse dia que aparentemente está faltando, ele não está faltando. Ele é justamente o dia fora do tempo, que é comemorado no dia 25 de julho. E ele representa um salto quântico, que é a Terra ela não está parada, ela está em movimentação na galáxia, né? Uhum. E aí, quando a gente finaliza um ciclo, a gente voltou para o mesmo ponto, mas um ano-luz à frente. Então, o salto quântico representa esse grande salto, né, de um ciclo para o outro. Só que o que acontece? Por causa disso, que tem esse fator mais um, no dia fora do tempo, que é o dia 25, todos os chakras estão ativos. Realmente é um grande dia para fazer uma meditação, celebrar a vida, celebrar a arte, retrospectiva do ano que passou, projeções para o próximo ano, porque a gente está com uma super energia sendo ativada. Aí, no dia 26, aí começa essa sequência do Dali, Celi, Gama, Kali, Alfa, Lima e Cílio, que está mostrando os plasmas radiais aí na imagem. E aí, a cada ciclo, a gente segue sempre essa sequência dos chakras. Mas, por conta do fator mais um, então, a cada ano, a gente está comemorando ele um dia diferente da semana do gregoriano. Então, a cada dia a gente está comemorando um plasma radial, para ficar mais claro, né? E aí, quando você nasce, você também nasce com plasma radial, que é um chakra, que é um centro de poder que está sendo mais ativo. Por exemplo, eu nasci com o plasma radial cílio, que corresponde ao chakra cardíaco. Então, é como se eu viesse com uma energia mais do chakra cardíaco, tanto para trabalhar, né, quanto para aprender, mas no sentido de também transmitir energia para mais pessoas. E aí tem meditações no Tzolk'in específicas para esse chakra, tem mudras, né, que são posições com as mãos para fazer também essa meditação. Então, são energias muito específicas. Cada pessoa, lógico, ela é muito específica. Ela nasce num dia com Kim, que é essa codificação de um ser com tom que define a energia dela, mas o Kim é a menor unidade dessa energia. É a gente compreender o tempo de uma forma também não muito linear, mas que de fractais. Então, o Kim é a menor unidade. Depois, ele vai se ampliando em outras unidades de tempo, que pode ser uma semana, que a gente chama de epital, que são 7 dias. Pode ser um período de 13 dias, que é a chamada onda encantada. Então, a onda encantada é o fractal de tempo que você nasce, e aí dentro dessa onda encantada, que é esse período de 13 dias, mostra o teu propósito, os teus desafios, o teu serviço planetário, né? De quando você encarnou aqui, você encarnou com missão, com propósitos, com valores. E por isso que ele também tem
essa forma de astrologia no sentido de você conhecer a tua energia e se alinhar com ela para estar cumprindo o teu propósito aqui na Terra. Muito legal. Porque Desculpa, a gente está mostrando a imagem aqui da Onda Encantada. Então, cada lugarzinho você consegue ver. Isso foi muito o que eu aprendi, que é um conhecimento que quando a gente se apropria dele, e o Diogo, ele é incrível porque ele lê muito, assim, de todas as pessoas, ele leu de todas as pessoas ali na viagem. Então, você começa a se entender, é uma ferramenta de autoconhecimento, por isso que eu falei lá no começo, porque te ajuda mesmo a você olhar para o que realmente é a minha missão, como que eu posso desenvolver melhor essa missão, meu propósito, nossa, como que eu posso desenvolver melhor, quais são as formas. Então, nessa imagem, que vai aparecer aqui de novo, tem toda essa construção, né, Diogo, de tipo, de começo, meio e fim, de quando a gente transcende e como que a gente pode fazer isso, né? Eu acho bem legal, bem interessante, assim, bem sincrônico mesmo, né? Exatamente. Para quem não acredita muito, né? Eu também antigamente não acreditava até conhecer o Tzolk'in, mas vem muito daquela explicação que eu estava fazendo com relação como a energia está chegando no dia de hoje. Então, quando a gente nasce, é um momento muito especial, porque a gente corta o cordão umbilical com que a gente tinha de receber a energia da nossa mãe, para estar respirando esse primeiro ar, esse primeiro prana, essa primeira energia vital. E essa energia que estava nesse dia, ela fica impregnada nas nossas células. Então, isso marca a nossa jornada daqui na Terra. E só que o universo, ele começa num plano astral, num plano mental, e depois ele vem em matéria. Então, primeiro, antes de você encarnar, você faz um plano da sua alma. E aí você nasce nesse dia porque você fala, não, e esse dia está correspondendo com o plano da minha alma, de coisas que eu vou fazer, né, de desafios que vou ter nessa jornada. E por isso que quando a gente lê a leitura da Onda Encantada, ela só confirma aquilo que você já sentia, porque é essa magia de você entrar em contato com algo que é familiar seu já. Só que como a gente não tinha essa compreensão, ficava muito assim bagunçado, né? Tipo, eu sinto isso, mas eu não tenho certeza. Então o Tzolk'in ele chega só para confirmar. Só que ele é muito mais do que um oráculo ou só uma astrologia, porque ele traz grandes chaves para esse autoconhecimento, mas que você vai utilizar no dia a dia, porque a partir do momento que você conhece a tua assinatura galáctica, você sabe como você se comporta, né, com relação a essa onda, e aí no dia a dia você também vai compreendendo como você vai surfando essa onda, porque a vida é feita realmente de ondas, né? De altos e baixos. Então, às vezes você tá lá em cima, na crista da onda, e às vezes você cai e tipo, tá lá embaixo. No sentido de vibração mesmo, de energia. Então, a partir do momento que você conhece a tua própria energia, e você está sabendo as energias que estão chegando no dia, então fica muito mais fácil de você lidar com as situações do dia a dia, de você não se desesperar porque aconteceu uma situação, porque você está compreendendo que aquilo faz parte do teu aprendizado. E aí você começa a largar controle, largar a mão do controle, de você saber que está tudo certo, que existe uma ordem sincrônica e que é só se entregar para esse fluxo, experienciar a vida, porque é muito mágico a gente estar vivendo nesse momento, aqui na Terra, nesse momento de transição. Existem bilhões de almas que gostariam de estar encarnadas aqui neste momento, e às vezes a gente esquece de agradecer de estar vivo e de estar na presença do aqui e do agora. É outra mágica que o Tzolk'in traz, é você viver o momento presente. Principalmente porque a gente está vivendo num ciclo que é do mago magnético, que começou no dia 26 de julho, que traz essa energia de estar no momento presente, no aqui e no agora. Você pode perceber que essa questão mesmo até do Covid, que ele está nos mantendo presos dentro de casa, né? Mas eu sinto que é a forma que
que o universo trouxe para deixar a gente presente no aqui e no agora, porque existiam pessoas que estavam vivendo no passado, né, lá no tempo das cavernas mesmo, pessoas que estavam muito ansiosas querendo viver um futuro que nunca chegaria e estavam esquecendo de viver o presente. Então, olha que maravilha, né, a gente poder olhar para isso, poder estar vendo o agora, a presença, dando mais valor às coisas simples da vida mesmo, né, que é estar em casa, estar com a família, estar descobrindo dons e talentos novos, né, tendo que ser desafiado a ver a vida de uma forma diferente. Mas, para mim, em um grande plano, isso representa a humanidade em si se unir em uma dimensão de tempo, que é o aqui e agora, para que a gente consiga realizar esse salto mesmo de consciência, né? De todo mundo estar se reunindo para um bem coletivo, que é para o bem da humanidade, e tá trabalhando também com mais amorosidade, né? Tá ajudando as pessoas que estão mais necessitadas, tá olhando para as sombras, né? Do que você pode, em que você pode melhorar, em que você pode ser útil para alguém. Então, é uma grande fase de transição e essa energia que tá é muito de viver o agora, a presença. Ninguém consegue planejar como vai ser o futuro, mas é porque para a gente viver o agora. E é maravilhoso, porque é entrega, né? Eu acho que é a força e a energia da. Entrega. E toda hora, quando vier uma aflição, assim, pensar e falar, cara, eu entrego, né? Só de você manifestar um pouco desse lugar já te facilita. Eu entrego, a gente não tem um controle mesmo e tem que surfar na onda mesmo. E eu acredito muito nessa ferramenta. Ela é bem o Tzolk'in e o calendário e o sincronário, eles são tem milhões de camadas, né? São muitas camadas e todas elas vão levando a essa profundidade de conhecimento, a mais autoconhecimento. Então, o Diogo ele é muito estudioso dessa ferramenta e traz muito essa bagagem. E eu queria, na verdade, assim, trazer para as pessoas em casa como que elas podem começar a pesquisar sobre elas mesmas, né? Qual que é o primeiro passo? Como que ela entra em contato com essa sabedoria? Ela sozinha, assim, quais são os passos que ela deveria fazer para fazer isso? Bom, eu vou ensinar o passo a passo de como eu comecei, que aí fica mais fácil, né? Mas tem um site que a gente vai deixar o link aqui, que é tzolk'in.com.br. Nesse site, a pessoa pode fazer a conversão, né, da data do gregoriano para o Qin, né, dela, né, para essa energia que é o Qin, que está dentro dos arquétipos da matriz do Tzolk'in. E a partir daí ela vai começar a ler mantras, né, que são palavras-chave que trazem uma consciência viva da própria energia. Mas ela pode começar a ler e dizer, nossa, eu não estou entendendo nada disso, calma, né? Leia pausadamente. Elas são mensagens que não é para entender muito com o racional, é para entender no sentido mesmo de sentir com o coração o que aquilo está querendo trazer de uma reflexão. E aí, esse mantra, como eu falei, é um mantra vivo. Cada vez que você lê ele traz uma consciência diferente. Dependendo do teu nível de consciência, você vai acessando mais camadas da tua própria consciência. E aí, esse selo, que esse Qin, ele vai estar dentro dessa onda encantada, que esse período que a gente falou de 13 dias, que ele é um fractal das 13 luas. Então, para quem não entende o que é fractal, é fração. Então, a nossa célula é um fractal do nosso corpo, assim como o tijolo é um fractal da nossa casa. Então, o Qin, ele é essa energia que ele está compondo um período de 13 dias, mas aí é a tua função dentro dessa onda encantada, como se fosse a onda encantada uma equipe multidisciplinar que está trabalhando com um propósito em comum. E aí, quando você vai vendo cada um dos arquétipos,
ele vai trazendo aquela energia em um tom diferente, que aí é a posição que ele está dentro da onda encantada. E aí, por isso que cada pessoa é única, porque é uma configuração muito específica. Existem 20 ondas encantadas e quando você nasce dentro de uma onda encantada. Assim como existem o arquétipo principal, quando você clica dentro do selo. No site também tem um Comece por Aqui, que é um chapeuzinho de formação mesmo, que tem bem direitinho e bem didático o texto explicando do calendário gregoriano, explicando da frequência 1320, porque são duas frequências diferentes. O calendário gregoriano é chamado a frequência 1260, que são 12 meses por 60 minutos. Já o Tzolk'in, ele é a frequência 1320, que são os 13 tons e os 20 arquétipos. Realmente é você sintonizar em uma nova frequência. Eu costumo comparar quando a gente passou da M para FM, né? Ou quando a gente, agora, mais recente, a gente atualizar o sistema operacional trocando de celular. É muito semelhante para mim como mudou a minha frequência e como ela mudou a minha forma de pensar, de organização da minha mente, de limpar um pouco os pensamentos e organizar a minha memória a partir desses arquétipos. Então, quando eu estou vivendo um dia, eu estou armazenando toda a minha memória nessa célula de tempo. Aí, quando essa célula de tempo ela se repete daqui a 260 dias, ou quando ela aparece para mim de uma forma sincrônica, uma pessoa que eu conheço, que é esse Kim, ela me traz essa informação, ou eu posso fazer uma combinação da minha energia com a tua, né, Paula? Que é somar a minha energia com a tua no sentido de o meu Kim é mão solar azul. E aí a minha energia traz essa energia de cura, de realização, de descobrir as habilidades com as mãos, pode ser tocar um instrumento musical, cozinhar, fazer terapias mesmo holísticas, como é o caminho que eu acabei seguindo mais, né? Antes de conhecer o Tzolk'in, eu já era reikiano, já fazia trabalho de medicina emocional, de toque com as mãos. E aí, quando eu descobri o Tzolk'in e eu vi que essa era a minha energia e que o meu tom é o tom solar da intenção, que eu intenciono cura e realização, eu descobri que eu estava no caminho certo, né? E da mesma forma a tua energia de tormenta lunar, que aí a tormenta ela vem para fazer transformação. Então é uma energia que ela catalisa no sentido de acelerar os processos, mas é uma energia de polaridade, digamos, de unir positivo e negativo, e quente e frio, né? Como é que forma a chuva? Massa de ar quente com a massa de ar frio, que quando se choca produz muita energia, que são os raios e os trovões, né? Mas num relacionamento, o que acontece? Eu tenho a minha opinião e você tem a sua. Algum momento a gente pode divergir de opiniões, que isso é natural, né? Nós somos seres pensantes e cada um pensa de acordo com a sua forma de vida. E a partir do momento que a gente tem uma divergência, eu vou fazer a minha tempestade de ideias, você vai fazer a sua. E aí, de tanta gente conversar, a gente vai se harmonizar, porque eu vou ceder um pouquinho, você vai ceder outro pouquinho, a gente vai ver possibilidades de harmonização e vai transformar em algo novo. Então, a tormenta, ela chega realmente, às vezes, assustando, né? Mas é no sentido de trazer a transformação mesmo para o mundo. O arquétipo é de transformador de mundos. E o teu tom é o tom lunar. Olha que legal, que aí o tom lunar ele traz também uma energia mais de desafio. Não que isso seja difícil para você, mas de você ser desafiada a essa transformação, a tua transformação e, lógico, em um ambiente coletivo, ajudar as pessoas também a se transformarem. E aí, quando essas duas energias se somam, o que acontece? O meu arquétipo é o 7 da mão.
e o teu é a tormenta, que é o 19. Só que são 20 arquétipos, se a gente somar dá 26. Então, tira um ciclo de 20, sobram 6, que aí é o selo do Enlaçador de Mundos. Ele está aparecendo muito para mim ultimamente nas sincronicidades, porque eu estou passando realmente por esse ciclo de morte de um ciclo para começar outro. Uhum. Então eu já estou entendendo que eu estou nessa fase, porque o Enlaçador de Mundos ele enlaça os mundos, ele tá tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, mas ele traz a consciência da morte, que ela a gente não precisa ter medo da morte. O ser humano está com medo da morte porque ele está preso à matéria, né? Mas a morte, ela é a passagem para outra dimensão, para outro nível de consciência. E não quer dizer que vai chegar a morte física para mim, porque eu não estou com medo disso. É uma morte mesmo de consciência, de deixar um padrão velho, de deixar um mundo velho para começar um mundo novo. É o que esse momento E, tá e pedindo pra gente, né? É o que é exatamente onde a gente está agora, né, Diogo? é o que a gente está passando agora. É uma cisão de mundos, é uma cisão de mundos. E aí, como o próprio nome dele diz, é enlaçador de mundos. Então aqui a gente está enlaçando os mundos. E da mesma forma que na humanidade existe vários mundos, né? O mundo do rico, do pobre, do branco, do negro, do gay, do hétero, do índio. E aí o Enlaçador de Mundos, ele vem para enlaçar todos esses mundos. A gente está precisando de união no planeta. Então, uma energia muito linda mesmo, que está chegando de união do Enlaçador de Mundos e deixando essa energia de morte, mais morte do ego, de as pessoas dissolverem esse ego e se abrirem mais para esse novo que está chegando. E nosso tom acaba, o meu tom é o 9, que é o solar, e o teu é o 2, que é o lunar. E aí é o tom 11, que é o tom espectral da liberação. Então a gente está liberando o Enlaçador de Mundos. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui de levar essa informação para mais pessoas, que existe uma forma diferente de ver a vida, que cada dia tem uma energia única, uma energia mágica, que o Tzolk'in, ele provoca isso, uma vontade de viver porque você quer saber que energia que vai ser amanhã, que você quer experienciar o Kim de amanhã. Então, é uma grande magia É uma que ele traz para a consciência. Ai, gente, ó, a gente está chegando perto de 1 hora, e aí eu queria, além de, né, antes de mais nada, agradecer pela conversa maravilhosa. E, de repente, se você puder compartilhar alguma coisa, pensando até nesse conhecimento, assim, do próximo ano Maia que vai entrar, né, que é no fim de julho, o que você traz, né? Não sei nem como formular essa pergunta, mas o que você poderia trazer de informação que vai ajudar as pessoas até num reconforto ou assim desse fim de ciclo que a gente está entrando agora em junho para julho? O que você poderia trazer assim para a gente finalizar a nossa conversa? Então, tem algo muito especial e que eu já te falei, mas eu não sei se você está com consciência disso, que o próximo dia 26 de julho, na matriz do Tzolk'in, vai estar o teu Kim de nascimento, que é a tormenta lunar. Então, a partir do dia 26 de julho, vai chegar uma grande energia que é de transformação, de transformar esse mundo. Então, esse mundo que a gente tá vendo ainda, né, com tudo que a gente está descrente, né, sistema político, sistema financeiro, com doença, né, com tudo que a gente está vendo de dor, né, eu acredito que isso vai começar a se transformar, vai vir essa energia mesmo de transformação de mundos, né? A gente tá nessa transição planetária, mas 2020 é o ano da mudança. E que bom que olha só, você vai estar com a energia que é a mesma energia do ano. E aí eu trago realmente uma mensagem de esperança para as pessoas, que para elas realmente se entregarem para esse fluxo, de aceitarem o que está acontecendo, porque quando a gente não aceita, a gente causa sofrimento. Então,
aceita o que está acontecendo. Se você está passando por uma fase difícil agora, isso vai servir para a tua evolução espiritual, né? Porque a gente precisa compreender agora que entrou na era de Aquário e que a gente precisa trabalhar esse lado espiritual e que nada é por acaso. Assim, todos os dias eu recebo muitas sincronicidades e por isso que eu larguei mão do controle, porque eu sei que tá tudo num fluxo de tempo, tá tudo certo. E eu gostaria também de no final de fazer a prece as 7 direções galácticas, que é uma prece muito linda e que faz nos reconectar também com esse tempo natural. E é isso, gratidão a todos que te dedicaram um pouquinho do tempo também, porque tempo é muito precioso, e dedicaram esse tempo para expandir um pouco a consciência de conhecer uma outra forma de viver, uma outra forma de ver a vida, e que ela ao meu sentir, é a forma com que as pessoas vão estar mais harmonizadas e vão estar se reconectando com elas mesmas e se conectando com esse planeta maravilhoso, que é abundante, que é lindo e que não tem escassez, que a gente precisa cuidar muito bem dele. Eu sou engenheiro florestal de formação, então eu sou muito conectado com a Terra. E apesar de eu sentir que, nossa, poderia estar auxiliando realmente o planeta Terra, mas houve um chamado muito forte para que eu saísse da minha função, digamos, do meu trabalho, porque agora o foco está nas pessoas. É o ser humano que está doente, é o ser humano que está precisando de cura, o ser humano que está precisando de atenção. Não adianta eu tentar fazer um reflorestamento, recuperar uma área degradada, enquanto tem milhares de seres humanos que ainda estão degradando a natureza. Então, primeiro a gente precisa cuidar das pessoas, transformar as pessoas, expandir a consciência das pessoas para elas se reconectarem com a Terra, e a partir daí, então, a gente começar a Terra, a gente está vendo os exemplos de ela se regenerando sozinha. Não precisa nem muita influência do ser humano, mas a gente precisa, primeiro de tudo, se curar e ajudar o outro também nesse processo de cura, depois que a gente consegue a nossa cura, para que a gente consiga transformar esse mundo que a gente vive. Arro. Tu quer falar alguma coisa ou posso fazer a prece? Pode seguir com a prece, eu já vou agradecer, assim que a gente acabar a prece, a gente já vai terminar, mas queria agradecer com muita honra mesmo a sua presença, muita honra pela sua manifestação e de trazer esse conhecimento para todo mundo. É um conhecimento complexo, é um conhecimento profundo, então a gente vai deixar também os contatos do Diogo, se vocês quiserem entrar em contato, por favor, ou quiser falar com a gente para a gente fazer essa ponte, que ele pode abrir muitas portas que às vezes você não consegue perceber sozinha, ou sozinho, né? Então, muito obrigada, gratidão. Só mais um adendo. Ele é um conhecimento realmente muito profundo, pode parecer difícil, mas eu queria refrisar que isso é o tempo natural e que eu não estou aqui para ensinar, eu estou aqui para mostrar o caminho e para lembrar vocês que esse conhecimento existe, porque a gente não está aprendendo, a gente está relembrando desse conhecimento que é a nossa essência natural, é uma lembrança. E uma pessoa vai ajudando a outra a lembrar disso para que a gente consiga viver essa nova realidade a partir do tempo natural. Então, senti de trazer a prece às 7 direções galácticas para a gente finalizar. Então, vamos tocar o portal sagrado do nosso coração, respirar fundo. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com clareza. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação,
que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem a gente das estrelas e os antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que a paz se estabeleça na Terra. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Ayum Runabiku Eva Maia Emarro. Ayum Runabiku Eva Maia Emarro. Ayum Runabiku Eva Maia Emarro. Salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica vem em paz. Arro, gratidão. Em Lakesh, eu sou outro você. Sim, eu sou outro você. Obrigada, Manu. Obrigado.